Olá a todos, bem-vindo a mais um encontro do Infra em Pauta. Meu nome é Sebastião Buto, eu sou diretor sócio da Sigla Sul e junto com o Maurício Portugal Ribeiro, de Portugal Ribeiro Advogados, Luiz Felipe Graciano, da Jaimundo Neto Advogados e Jimmy Amora, da agência Infra, vamos a discutir as principais novidades da semana no setor de infraestrutura. Infra em Pauta tem o objetivo de discutir e tratar as informações de infraestrutura com conhecimento. Jimmy, bom dia para você, para todos que nos estão assistindo, e nos conta quais são as novidades da semana. Bom dia, Sebastião, bom dia, Felipe, Maurício. Hoje é 7 de dezembro, nós estamos aí com uma pauta com bastante temas, né, já que o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos da Infraestrutura do Governo Federal, ele soltou aí uma nova qualificação de projetos, né, dentro da sua carteira, cerca de 58 projetos dessa vez, e anunciou também um programa ousado aí de fazer 115 leilões de concessões em 2021, que é o tema que nós vamos tratar aí, nós vamos falar um pouco sobre as possibilidades disso acontecer. Vamos falar também da abertura da audiência pública da CRT, na verdade uma nova concessão, né, de rodovias ali no Rio de Janeiro, que hoje tem parte da CRT, e que vai acontecer essa semana. Vamos conversar também um pouco sobre a desestatização da SEB, que aconteceu semana passada. O governo conseguiu, o BNDES conseguiu vender o controle da empresa que era do governo do Distrito Federal, e também novidades sobre a desestatização da SEDAI, que parece que avançou aí na semana passada com algumas decisões políticas sobre o tema. Então vamos começar pela carteira do PPI. Os números aqui são números grandiosos, né? O PPI já realizou, desde 2016, quando foi instituído, cerca de 170 leilões, foram passados à iniciativa privada para fazer investimentos ao longo dos anos, cerca de 700 bilhões, considerando aí que tem um número grande, que é o da seção onerosa, que sozinha corresponde a cerca de 230, mas são, de qualquer forma, números grandiosos. E aí, na semana passada, houve a última reunião do ano do Conselho, que é o Conselho de Ministros, formado pelos ministros e pelo presidente, que decide quais projetos vão entrar para a carteira. Foram qualificados 58 projetos, obviamente esses projetos vão sendo concedidos ao longo dos anos, né, na medida que vão sendo, a sua maturidade vai chegando ao ponto de ser concedido. E aí houve, no anúncio à imprensa do programa, a projeção, foi colocada uma projeção de se fazer no ano que vem 115 leilões de concessões, que resultariam em projeção de investimento, vamos chamar assim, de cerca de 360 bilhões de reais ao longo dos anos. E aí, quando você vai olhar quais são esses 115 leilões, você vê que tem ali muita coisa que efetivamente tem a possibilidade de acontecer. Alguns já estão até marcados, né, vão ocorrer no início do ano, como alguns terminais portuários e alguns leilões da área de energia, mas outros estão completamente, vamos chamar assim, descolados da realidade de um processo de desestatização. Não há sequer estudos iniciados ou autorizações legislativas, em alguns casos, para que isso seja feito, e elas estão marcadas para até 31 de dezembro. E aí eu vou chamar vocês, os três, para que possam comentar um pouco, cada um aí, sobre as consequências de se fazer um anúncio como esse, né? Vocês que estão aí nos projetos, estruturando projetos, participando das estruturações, participando da realização, da própria, em algum momento da carreira, né, dentro do governo, como é que isso afeta aí a qualidade e a velocidade dos processos? O Felipe abriu ali, pode começar, né, Felipe? Bom dia. Vamos lá, Jimmy, bom dia. Jimmy, acho que só antes de fazer um comentário específico sobre a última reunião,
vale a gente rememorar aqui, acho que nem todos os nossos ouvintes talvez tenham essa dimensão do que é o PPI e o que ele significou. A gente tem um tempo de maturação dos projetos que muitas vezes ultrapassa o timing político, né, os 4 anos que cada gestor tem de mandato. Então, desde que foi instituído em 2016, a gente teve o governo Temer, por exemplo, com realizações que foram projetos aproveitados e concluídos já no governo Dilma, no governo Temer, e agora o governo Bolsonaro concluindo projetos que foram iniciados no governo Temer, alguns até no governo Dilma. Então, a gente teve uma institucionalização da modelagem no sentido de se estabelecer uma diretriz de governança em que os projetos vão sendo maturados e dialogados com a iniciativa privada, ouvindo todos os entes, né, dentro daquela esfera do governo atingidos. O principal ganho que a gente teve com isso foi dar uma credibilidade muito grande para a estruturação desses projetos. E o grande risco que a gente vê com essa inclusão e com essa vinculação que parece estar havendo, né, por exemplo, do que você comentou que foi incluído nessa última reunião, a privatização dos Correios, que é algo extremamente complexo e que depende de algumas alterações legislativas, está incluído nessa carteira com um time de realização no próximo ano. Então, me parece que a gente precisa tomar muito cuidado para não perder algo que foi construído, que foi justamente essa dissociação da agenda política. No momento em que a gente coloca para o PPI metas e prazos que não são compatíveis com as boas práticas de modelagem, a gente corre um risco muito grande de ter uma perda significativa da credibilidade que foi construída às duras penas. Então, eu destacaria essa como uma das principais preocupações. E quando a gente olha, né, o tamanho da carteira que tem hoje no PPI e a previsão de que no próximo ano deva ocorrer leilões equivalentes ao que foi realizado nos últimos 4 anos, isso parece um pouco assustador, né? Acho que, claro que tem muita coisa, como você comentou, que já vem sendo modelada e está pronta, de fato, para ir a leilão, mas tem coisa que foi incluída recentemente e a toque de caixa, né? Eu espero, tenho confiança de que as pessoas que lá hoje estão terão todo o cuidado de trabalhar essa agenda política de forma a não prejudicar a qualidade dos estudos. Eu acho que nesse tema aqui nós 3 temos comentários. Maurício, Sebastião, fiquem à vontade para complementar. Ok. Sim, Maurício. Sebastião. Eu concordo com o que você falou, Maurício, no sentido de que se teve uma vantagem, um aumento da qualidade enquanto a institucionalizar todo o processo de modelagem desses investimentos, os programas de investimento. O tema é os curtos prazos, lembrando que essas modelagens têm que ser contratadas, em geral são contratadas por organismos públicos que passam por todo um processo de licitação, ainda que seja na modelagem de um pregão, mas tem a contratação dos consultores, tem toda a articulação política, e então o risco é depois, quando o processo se demora em relação a esse prazo ambicioso que é inicialmente definido, o risco é que se termine responsabilizando, caindo na imagem das entidades responsáveis pela elaboração dos estudos, quando em realidade não é uma responsabilidade delas em não poder atender esse prazo, porque ele foi ambiciosamente definido no início. Então, esse é mais meu comentário nessa linha. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente teve, por algum tempo, né, a área de desestatização relativamente separada do PPI. A área de desestatização estava vinculada ao Ministério da Economia e o PPI vinculado à Casa Civil. Né? Por algum tempo era esse o desenho que a gente tinha. Na área de desestatização, colocaram uma pessoa que claramente não tinha condição de tocar aquele processo, né? No princípio do governo Bolsonaro, Salim Matar, nenhuma experiência de desestatização, e anunciava-se números, né, faraônicos, de que no primeiro ano faria-se 300 bilhões de desestatização, e todo mundo que entendia minimamente do assunto nunca levou aquilo a sério. Todo mundo sabia que aquilo era fruto do desconhecimento de como as coisas realmente funcionam no governo. Ao lado disso, caminhava o PPI,
né, sempre com um pipeline de projetos que parecia tecnicamente definido, né, com prazos que pareciam razoáveis, que aqui e ali tinha prazos mais agressivos do que se esperava, mas que parecia uma coisa confiável. Finalmente a gente tinha, com o PPI, como o Felipe falou, uniformizado o comando do nosso programa de desestatização novamente, coisa que a gente tinha na década de 90 e perdeu a partir de 2003, né? E tinha ali um pipeline relativamente confiável, que o investidor estrangeiro olhava, bom, se eu quiser ir para o Brasil, eu vou ter um conjunto enorme de projetos de infraestrutura ao longo dos próximos anos para ter a oportunidade de ganhar algum deles, se eu me preparar para entrar nas licitações. Né? Na hora que você confunde as duas coisas, confunde esse pipeline político, né, que havia ali no Ministério da Economia sobre Salim Matar com o PPI, né, as coisas entram para dentro do PPI, você começa a perder, né, o ativo maior do PPI, que é a sua reputação. Né? Por exemplo, a inclusão da Eletrobras com prazo. A inclusão da Eletrobras é bom, ok? No PPI. O problema é o prazo. Todo mundo sabe que é inviável fazer até o final de 2021. Né? Então, para que isso? Né? Simplesmente transformar o pipeline num manifesto político faz sentido. Né? Então, acho que isso é que é a parte que eu acho que cabe criticar. No demais, assim, espero que o PPI continue fazendo o seu trabalho. Né? O PPI foi feito lá no governo Temer, com a participação do Adalberto Vasconcelos, do próprio ministro Tarcísio. Depois a condução passou para Marta Seila e tem sido uma condução, até onde eu tenho acompanhado, técnica, né? Espero que continue assim. Agora, realmente não contribui esses prazos, que são prazos completamente políticos. Os prazos são tanto para processos de... Há também aí diferenciar que alguns processos são de vendas de ativo, como é o caso do processo da Telebrás, da Eletrobras ou dos Correios, e outros são concessões mesmo, e até concessões com governos locais, né, PPPs também. Então, são esses três tipos de ativos. Os que parecem mais ameaçados são as vendas de ativo, vamos chamar assim, mas também tem prazos muito apertados para algumas concessões e PPPs. E aí vamos falar de uma que agora que está na carteira, né? Estava no passado, não foi feita em 2021, em 2020, e vai entrar em audiência pública nos próximos dias, porque essa semana a ANTT vai aprovar os estudos de viabilidade, que eles estão chamando de concessão rodoviária do Rio de Janeiro, que consiste numa grande junção de trechos rodoviários em cima do que hoje é a concessão da CRT, que vai do Rio de Janeiro a Além Paraíba, em Minas Gerais. É uma concessão da primeira fase de concessões do país, né, de 1995, está terminando seu contrato agora, nos próximos meses, em fevereiro, março, no máximo, e ela vai agregar vários trechos rodoviários que hoje não são concessionados no Rio de Janeiro, alguns de uma concessão existente, que é a da Nova Dutra, e vai também colocar um trecho em Minas Gerais de uma concessão que se tentou fazer da BR-116 há muitos anos atrás e não teve interessados, acho que ainda nem chegou a ser levada a leilão. Então, eu queria que o Maurício e o Felipe pudessem falar um pouco sobre o desafio de fazer uma concessão desse tipo, com tantas alterações, num prazo aí de curto, né? Porque o calendário teria que ser concluído até 2021. Assim, Jimmy, em primeiro lugar, assim, é difícil avaliar, porque os estudos não foram divulgados ainda, né? Vamos ver o que é que vai vir nesses estudos. A audiência pública deve ser aberta nos próximos dias na NTT. Aparentemente, os estudos foram concluídos pela EPL, mas não foram divulgados ainda. Então, é difícil saber. O que a gente
consegue saber pelas informações, é isso que você falou. Atualmente, a concessão de 142 quilômetros, né, vai virar uma concessão de mais de 700 quilômetros. Né? Então, é uma reconfiguração da concessão. E para que isso, assim, o contrato atual, né, dos 142 quilômetros, que são 142 quilômetros que geram tráfego, termina agora em 2021. Há uma proposta de estendê-lo por 18 meses, né, para que seja viável, né, fazer aí todo o processo para contratar o novo concessionário. Há um problema já hoje, né, na concessão, que lá na época do governo Dilma, quando Bernardo Figueiredo era presidente da NTT, se tirou uma praça de pedágio e não se fez adequadamente a compensação. Então tem aí um possível litígio, né, que pode eventualmente até atrasar essa concessão. Tá? Você tem, só para mencionar, se existe jurisprudência consolidada do STJ, consolidada no setor de saneamento, mas que poderia ser interpretado que se aplica a outros setores, que terminado o prazo da concessão, eventuais créditos que você tenha de reequilíbrio, direitos da indenização, não impede que a concessão retorne, né, que o ativo retorne para o poder concedente. E essas indenizações, etc., tem que ser pleiteadas na via ordinária. Então, em tese, isso não atrasaria a concessão. Mas pode ser que atrase, porque às vezes, até que se aplique o entendimento do STJ, isso demora às vezes 1 ano, 2 anos entre brigas judiciais. No caso específico, Maurício, a intenção do governo é manter a concessionária operando lá, até para equilibrar um pouco esse déficit, vamos chamar assim, superávit em favor da concessionária, e também dar tempo para que a concessão seja preparada e licitada, sim, né, a nova concessão. Sim, mas eu não sei se 18 meses será suficiente, tá? Então isso é uma coisa que precisa fazer conta. A outra coisa que, até nisso eu tenho até que dizer que eu dei até um parecer para a CRT meses atrás, é um problema que a NTT está tentando, tem um processo de anulação de aumentos de pedágio feitos no passado, inclusive, em minha opinião, eu coloquei isso no parecer, absolutamente ilícito, aumentos dados no passado. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse caso, mas se for feita a anulação que está em curso, seria mais um passivo, né, a ser discutido judicialmente em torno desse caso. Então tem aqui problemas com a concessão atual que precisam ser resolvidos, ou provavelmente vão parar no judiciário, que pode atrasar as concessões. Tem o governo anunciando que vai estender por 18 meses a concessão atual para conseguir terminar a sua concessão, e tem a nova concessão, que a gente ainda não tem os dados detalhados, porque não foram colocados em consulta pública. É a nova concessão que terá, né, em tese, mais de 700 quilômetros, e que reconfigura as malhas, inclusive inclui dentro dessa concessão um trecho que está completamente descuidado, né? Eu não sei se vocês já circularam por lá, eu morava no Rio até recentemente, circulava por lá de vez em quando, que era o arco rodoviário, né? Que foi a senhora obra feita pelo PAC, né? A BR-393, que é o arco rodoviário do Rio de Janeiro. E quando você passa por lá, é uma área completamente insegura hoje em dia e cheia de problemas. Os postes arrancaram toda a iluminação, tudo que tinha lá realmente está sem nenhum cuidado aquilo, e incluir na concessão nesse sentido é algo que faz sentido. Perdão aqui, esqueci o microfone desligado. Bom, então temos aí mais esse desafio para o governo e para o Ministério da Infraestrutura, que é o responsável, unilateralmente, para o PPI equacionar tantas questões para se chegar a uma concessão nova de um trecho que realmente vai ser muito relevante, porque pega áreas importantes ali, principalmente no Rio de Janeiro, e uma estrada bem maltratada, né, que é a 116 ali em Minas Gerais. Bom, então vamos passar para o que foi feito, né?
Afinal, também tem coisas que acontecem, que é finalizou-se a desestatização da SEB, que é a Companhia de Energia de Brasília, pertencia ao governo estadual e que conseguiu aí fazer um processo de desestatização, né, vendeu o controle da companhia, da parte distribuidora da companhia, e na semana passada, no leilão do BNDES, o Sebastião pode nos atualizar sobre quem foi o vencedor, valores e como é que ele viu aí esse processo diante do nosso sistema de energia como um todo. Sebastião, por favor. Ótimo, Gil. Bom, sim, no dia 4 foi o leilão de desestatização da SEB de distribuidora. Participaram 3 grupos, o Grupo Equatorial, o Grupo CPFL e o Grupo Neoenergia. Quem resultou vencedor do processo foi uma das empresas do Grupo Neoenergia, que é Bahia Geração de Energia, e a disputa final, que foi bastante acirrada, foi entre a CPFL e a Neoenergia. O valor foi pelo maior valor, o processo licitatório, e o valor pago pela Neoenergia, pelo 100% das ações, foi de 2.515 milhões. Tá? E foi o maior ágio que se teve em relação, no processo de desestatização, em relação ao preço de referência. O preço de referência que estava no edital era de 1.423 milhões, que basicamente era o valor do passivo de curto prazo da SEB, e se teve um ágio da ordem de 77% em relação ao preço de referência. Então, isso está mostrando o apetite dos grupos já existentes no setor de energia pela ampliação do mercado. Lembrando que o setor de distribuição de energia é um serviço público que já está praticamente universalizado, então o ganho de escala dos grupos, o aumento do mercado, vem pela aquisição de novas concessões. Isso fiz, entendo, explicar essa concorrência bastante acirrada entre o Grupo CPFL e a Neoenergia pela concessão da SEB. Lembrando que nos últimos processos de desestatização, quienes resultados vencedores dos processos tinham sido o Grupo Energisa e o Grupo Equatorial. A Enel já tinha ampliado seu mercado com a aquisição da Eletropaulo. Então, o caso da era tanto para a CPFL quanto para a Neoenergia, a possibilidade de ampliar seu mercado, já que nos processos anteriores não tinham ficado com nenhuma concessão adicional. Então, a Neoenergia, com isto, agrega mais uma distribuidora ao seu grupo. Neoenergia já opera na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e aqui no interior de São Paulo, junto à Eletro. Que levou ao processo de desestatização da SEB. A SEB, ela, sabe, opera no Distrito Federal, em Brasília, e a companhia estava apresentando, já faz um tempo, uma série, não estava atendendo os patamares de qualidade de prestação do serviço, nem os indicadores de robustez econômica financeira estabelecidos pela ANEEL para toda e qualquer distribuidora. O fato de você ficar inadimplente perante os requisitos de qualidade, meta de qualidade e dos indicadores de robustez financeira, isso gera o risco de abrir um processo de caducidade e perda da concessão. Tá? E esse tratamento é igual para todas as distribuidoras do país. Então, se tinha o risco da perda da concessão da SEB, por essa inadimplência aos indicadores de qualidade financeiros, e isso fez que em 2019 o BNDES fosse contratado para coordenar e executar tudo, fazer a execução de todo o processo de privatização da SEB. E para viabilizar a manutenção dessa concessão,
o Ministério de Minas e Energia concedeu um período adicional de 3 anos para se atender aos patamares de qualidade, porém, na condição de que fosse transferida a companhia a um investidor privado. Isso fez com que o processo realmente fosse acelerado em 11 meses desde a contratação dos consultores. Se passou até o processo, até o leilão. E esse prazo de 3 anos para atingir os patamares de qualidade estabelecidos pela ANEEL foi provavelmente, a meu ver, dos grandes motivadores que fizeram que o acho fosse significativo, tá? Porque haverá um prazo suficiente para poder fazer os investimentos necessários e restabelecer a qualidade. Em um mercado que, pelo nível de renda e a posição política e tal, é um mercado onde a qualidade do serviço é uma demanda social, tá? E onde tem uma repercussão muito alta a nível nacional, qualquer problema em quanto à qualidade do serviço. Então, Sebastião, houve algumas privatizações de distribuidoras nos últimos anos, como a de Goiás e Rondônia, coisa onde depois as distribuidoras, as concessionárias venceram os leilões com um prazo para essa readequação, encontraram situações muito piores do que imaginavam e tiveram muita dificuldade, estão tendo ainda dificuldade para conseguir cumprir essas metas, né? E, obviamente, como privadas recebem uma carga muito superior de cobrança da sociedade que as empresas normalmente se cobram das empresas públicas. E aí eu queria que você pudesse comentar um pouco isso, quer dizer, como é que fica efetivamente, no caso da SEB, vai ser possível aí ter um cumprimento dentro desse prazo de 3 anos, se efetivamente há alguma segurança de que as coisas possam ser resolvidas nesse período. Ok. Bom, no caso da SEB, dos inadimplementos ou das inadimplências da concessionária em relação aos indicadores econômico-financeiros, tá? Vindo um grupo com capacidade de tomar recursos no mercado de capitais, empréstimos e tal, esses indicadores são mais facilmente atingíveis. Enquanto à qualidade de serviço, as últimas privatizações que se tiveram foram as 6 empresas do grupo Eletrobras, tá? 6 distribuidoras que eram do grupo Eletrobras, na realidade já tinham até vencido suas concessões e a Eletrobras ainda continuava operando. Essas 6 distribuidoras que estavam na região norte e nordeste, que era Alagoas, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima e Amazônias, elas tinham, sim, uma dificuldade, a meu ver, comparada com a SEB para atender a qualidade um pouco maior, tá? Até pelas características geográficas e pelo tipo do mercado que elas têm, tá? O atendimento em Roraima não é comparável com o atendimento no Distrito Federal. Tá? Um aliado da rede de transmissão que chega em Brasília é muito diferente daquelas outras concessionárias que foram privatizadas em 2018. Então, entendo que o tamanho do desafio para a melhoria da qualidade, no caso de Brasília, é menor do que se teve nas privatizadas do grupo Eletrobras, tá? Porque se tem um mercado bom, se tem uma posição geográfica favorável e, então, que restabelecer um serviço que existe. Okay? Então, entendo, e esse prazo de 3 anos, eu entendo que seria possível, tem que fazer um plano de investimento logicamente robusto, um plano de ações para a manutenção, operação preventiva do serviço de distribuição, mas entendo que no caso da SEB será mais fácil quando comparado àquelas outras em particular do norte, tá? Lembrando que muitas delas que foram privatizadas no processo da Eletrobras eram concessionárias que até pouco tempo atrás eram sistemas isolados, tá? E agora
com a privatização da SEB, 78% do mercado de distribuição, entre 78% e 80% do mercado de distribuição, ficou em mãos privadas. Tá? Só ficarão 7 empresas de distribuição que são estaduais ou municipais, tá? São 2 municipais e 5 estaduais, e o próximo evento de privatização é a C3C, que é a empresa distribuidora de energia do Rio Grande do Sul, tá? Cuja previsão de leilão é para fevereiro do ano próximo. Tá? E eu também imagino ali uma concorrência grande por aquele mercado. Posteriormente, qual é a outra oportunidade de negócio na distribuição? É a CEA, que é a distribuidora do Amapá. Só que ela, a meu entender, vai levar um pouco mais de tempo para que esse processo seja levado ao mercado. Ok, obrigado, Sebastião, e vamos passar então para uma atualização aí no processo da SEDAI, que é a Companhia de Distribuição de Águas do Rio de Janeiro, Água e Esgoto. Parece que temos novidades aí, Maurício. Então, semana passada parece que a política se entendeu, não é isso? Isso. Falamos a semana passada de que a nossa expectativa era que o edital da SEDAI fosse publicado no ano que vem. Né? Eu, inclusive, achava que mais para o final do primeiro semestre. O Sebastião acho que achava até antes, achava que no primeiro trimestre. Porque havia um imbróglio técnico-político, né? E a questão central era o preço da água, né? Que no patamar que o BNDES tinha estabelecido nos estudos, a nossa avaliação é de que quebraria a SEDAI, né, de que a SEDAI não seria viável, o governo teria que aportar dinheiro para sustentar a SEDAI. E por conta disso, era preciso fazer uma revisão dos estudos. Para além disso, tinha os problemas políticos. Nesse projeto, o Estado do Rio de Janeiro representa a região metropolitana, e como houve mudança de alguns prefeitos, particularmente do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é a principal cidade, né, envolvida no projeto, a gente tinha a impressão de que isso ia levar o projeto para o próximo ano. Mas eis que, né, foi feito o anúncio ao longo dessa semana que o governador teria definido que o edital será publicado agora, no dia 18 de dezembro, né, daqui a poucos dias, daqui a 11 dias, né, e tendo arbitrado a tarifa a R$ 1,70 por metro cúbico para os primeiros 4 anos de concessão, a tarifa de água que você paga a SEDAI, e depois a tarifa passa para 1,63 o metro cúbico. Né? Então, com essa decisão, diz o governador que o edital será publicado agora no dia 18/12. Né? Vamos ver se isso de fato vai acontecer, vamos continuar acompanhando. Felipe, tinha um comentário? Jimmy, não, acho que a gente tem agora, esse era talvez o principal ingrediente que faltava para o fechamento da modelagem. É o risco que mais preocupa, pelo menos nas conversas que eu tenho tido, mais preocupa os players em relação à capacidade da SEDAI, independente do preço que seja estabelecido, conseguir produzir água ao longo do prazo contratual com consistência e de forma sustentável. Vamos ver como isso vai ser endereçado na formatação final do projeto, né? Como esse risco vai ser distribuído e mitigado. Eu lembro que falei semana passada, depende muito do que vai ser a SEDAI. Se for a SEDAI que sempre foi, pode botar a tarifa a R$500, que não vai ser suficiente, mas, enfim, isso precisa estar muito bem equacionado, porque senão não tem solução. É um saco sem fundo que vai sempre... o dinheiro para investimentos é sempre drenado por
outros gastos, e a qualidade da no mínimo, para dizer pouco, por uma ineficiência, né, Jimmy? No mínimo. Exatamente. Se você não fechar o dreno, vamos dizer assim, não tem solução. Assim, não adianta. Pode ser, passou, melhorou um pouco, tudo bem, mas em algum momento no tempo pode não ser suficiente, principalmente se não for feito um ajuste muito grande na empresa, que agora deixará de prestar uma grande parte dos serviços, mas vai continuar, se nada for feito, do tamanho que ela tem. Então, se não houver um corte, se não houver uma nova SEDAI, nem pode usar esse nome, porque já foi usado e não virou nome. É isso. Eu ia comentar justamente isso, Jimmy. Acho que para dar uma dimensão do tamanho do abacaxi que a gente tem hoje, né, essa história da nova SEDAI, da tentativa de se criar uma nova governança, eu diria que tem pelo menos uns 10 anos. Acho que houve uma tentativa inicial do governo do Estado em privatizar uma parcela, né, na verdade, fazer uma alienação de parte do capital, fazer um IPO na Bolsa. O feedback do mercado à época foi muito negativo, a SEDAI foi aconselhada a buscar um parceiro estratégico, ela teve algumas tentativas e não encontrou ninguém que topasse, porque todo mundo que parava para estudar não conseguia entender o que é a companhia, para onde iam os recursos, como ela era gerida, um problema muito grande. E, na sequência, se tentou agora recentemente a privatização, né, a alienação total do capital da companhia, não prosperou, uma pauta corporativista muito forte, e está se tentando agora, com essa modelagem que é a que está na pauta, um formato misto, em que a companhia é preservada fornecendo água e os parceiros privados assumem os investimentos que não foram feitos e a distribuição de água. Acho que talvez uma última tentativa de alguma coisa viável. E aí essa questão do preço da água, ele, como o Jimmy falou, resolve uma parte do problema, porque na realidade você tem dois questionamentos. Do lado dos privados, o fato da responsabilidade do abastecimento de água ter ficado na SEDAI, com independência da tarifa, tá? Porque o valor da tarifa que seja será descontado da outorga e será ajustado, digamos, será monetizado. Mas é o risco que fica para o privado. Qual será a matriz de risco associada aos casos, o evento em que houver falta de investimento e houver falta de água, que vai impactar tudo o elo produtivo do saneamento. Então, por lado dos privados, a tarifa não é a que resolve ou mitiga esse risco, tá? E por lado do governo, bom, você tem a expectativa de que com uma tarifa maior seria viável a sustentação da SEDAI residual, entre aspas. Mas, e o valor de 1,70, se você põe a pensar para abastecimento de água, só para ter algumas referências, tá? Nos últimos leilões que houve das PPP de esgoto, né, de água, de esgoto, que até o processo é um pouco mais caro, nós tivemos valores de 1,23, 1,25 reais por metro cúbico, tá? Não são coisas comparáveis, mas é para ter ordem de referência e de grandeza, tá? De lo que produzir água em relação a lo que vai ser coletar, tratar o esgoto, com todo investimento a ser feito na rede. Então, para ter uma ordem de grandeza. Sebastião, só para dizer, o pleito da SEDAI era 2,30, tá, por metro cúbico. O governador tinha anunciado dias atrás que ia estabelecer 2,20, tá? E terminou fechando esse acordo nesse valor que a gente mencionou, de 1,70 pelos primeiros 4 anos e depois 1,63. Tudo bom, esperemos agora os próximos... Só um último comentário, Sebastião, acho que a tua colocação, muito bem colocada, inclusive, qualquer que seja o valor da tarifa, isso vai ser descontado da outorga, né? Ou seja, isso nos indica que o que está na mesa é justamente, de um lado, a corporação buscando o maior valor de tarifa possível para viabilizar a sua operação, de outro, quanto maior for a tarifa da corporação, menor vai ser a outorga para o Estado para outros investimentos, né? Então, o Estado precisa tentar equilibrar. Com esse valor, aparentemente, aumenta a outorga esperada pelo governo, né?
Bom, acho que é isso. Algum comentário a mais? Acho que podemos, então, passar aí para a agenda, né? Que essa semana começa na terça-feira aí os processos, com o TCU analisando 2 concessões de rodovias, a BR-153, entre Tocantins e Goiás, e a BR-163 no Pará. São 2 concessões que devem, provavelmente, serão aprovadas aí, provavelmente estarão aí nos leilões no próximo ano. Essas sim, com muita chance de acontecer, se houver interesse do mercado, né? Também tem alguns pequenos terminais portuários que devem ser aprovados lá o que é a última sessão do TCU esse ano, terça e quarta-feira. Na terça-feira também, como já falamos, a NTT deve aprovar aí a relicitação dessa nova conjunto de rodovias que vai estar associada à atual CRT, e a ANEEL toma algumas decisões, também numa reunião de diretoria, referentes aos processos por causa da Covid, inclusive o processo lá do Amapá, a medida provisória que permitiu alguns descontos tarifários e coisas desse tipo vão ser regulamentadas nesse fim de semana. E temos na quarta-feira, a Abdib faz mais uma edição do seu fórum de 2020, que está se chamando Fórum Abdib Fórum 2020 Experience, e na quarta vai receber governadores do Nordeste e do Centro-Oeste, e também o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, que vai falar aí um pouco sobre os processos apoio, né, aos entes subnacionais que o Ministério está dando nessa área de concessões, além das suas próprias tentativas de concessão. Então, o que temos aí, alguma das coisas que temos nessa semana da infraestrutura, e aí eu passo a palavra para as despedidas aí do Maurício, do Sebastião, do Felipe, dessa semana. Só queria agradecer aos nossos ouvintes, né, e dizer que estaremos de volta na semana que vem. Uma boa semana para todos e nos vemos na próxima segunda. Boa semana, pessoal. Um abraço. Boa semana a todos. Obrigado pela sua audiência. Curta nosso canal no YouTube. Aperte aí para você ser notificado dos nossos novos vídeos, né, que vão estar aí sempre às segundas-feiras, e também nos podcasts, lá nos canais de podcast. Muito obrigado pela sua audiência e boa semana. Até a próxima.